Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Gabriel Alisson, fazendo outro vídeo aqui de questões para vocês, dessa vez de questões de revoltas republicanas, tudo bem? A gente vai destacar aqui as revoltas mais importantes, não é uma aula teórica, é uma aula de questões, tá legal? Aulas com questões da UDESC, com questões do Enem, com questões da UVA, da UES, tá bom? Tudo aqui preparadinho para vocês. Disponibilizo esse material aqui, caso vocês peçam nos comentários, eu coloco no comentário fixado se eu ver que tem pedidos, tudo bem? Uma coisa importante a ressaltar. Aqui eu não vou eu vou destacar somente as 4 revoltas mais importantes. Eu não vou destacar aquelas mais regionais, tá bom? Porque não é o foco. Geralmente as provas pedem essas 4 que eu vou comentar agora. Tá bom? Essas regionais é mais por uma questão de história de São Paulo, história do Rio Grande do Sul, história do Ceará, entendeu? Aqui o caso é abranger a história do Brasil, tudo bem? Caso vocês queiram um curso de história do Ceará, que é no qual eu tenho conhecimento, vocês podem pedir que eu faço, tá bom? E claro, né, que se eu ver que tem muitos pedidos sobre história de São Paulo, Rio Grande do Sul ou outro estado, se eu ver que tem muitos pedidos, eu posso estudar e repassar também, tá bom? Mas então vamos lá. As 4 revoltas são Vacina, Canudos, Chibata e Contestado. Vamos ver aqui como é que a questão pede, como é que as questões tendem a pedir, né, esse assunto. Enem, viu? Questão do Enem agora. A referida revolta ocorrida na cidade do Rio de Janeiro no início da República caracterizou por ser é uma revolta no Rio de Janeiro início da República. Já matamos a da vacina. A da vacina foi em 1904 e ela foi no Rio de Janeiro. Ah, professor, mas eu não lembro os anos. Tudo bem. A data, né? A data, não lembro a data, mas tudo bem. Como é uma revolta no Rio de Janeiro, você fica entre a chibata e a da vacina. A revolta do contestado foi lá no sul, em Santa Catarina e Paraná. Já a de Canudos foi na Bahia, tá bom? Os locais é importante vocês saberem, viu? Chamando o repórter de cidadão em 1904, o preto acapoeirado justificava a revolta. Era para não andarem dizendo que o povo é carneiro. De vez em quando é bom a negrada mostrar que sabe morrer como um homem. Para ele, a vacinação em si não era importante, embora não admitisse de modo algum deixar os homens da higiene meter o tal ferro em suas virilhas. O mais importante era mostrar ao governo que ele não põe o pescoço no pé do povo. Qual é a característica dessa revolta? Pronto, eu vou explicar um pouquinho assim, bem por cima. Não é uma aula teórica de assunto, é uma aula de questões. Mas eu vou, né, passar assim por cima, tá legal? Qual que é a ideia aqui? A revolta da vacina foi o quê? Foi uma revolta no Rio de Janeiro, 1904. Tava tendo um surto de varíola e de outras doenças lá, né, em especial a varíola, lá nos cortiços do Rio de Janeiro, ali nas periferias, que era a capital, né, naquela época. O governo era do Rodrigues Alves, o prefeito era o Pereira Passos e o médico sanitarista que fez a vacina era o Oswaldo Cruz. Era muito importante vacinar a população, principalmente a população carente. A ideia do governo não era somente isso, a ideia do governo também era o que? Reurbanizar aquela área, aquela periferia, porque dessa maneira, quando os imigrantes viessem, eles veriam um Rio de Janeiro mais urbanizado, mais bonito, tá bom? Então não era só vacina. E houve outro problema também, houve outra questão. O governo não teve um diálogo com as pessoas, não teve uma passeata explicando, ou então um discurso em praça pública, não teve um diálogo explicando, eles só falaram, pronto, é a vacinação obrigatória, tem que tomar e acabou. Não, e acabou a história, mas foi desse jeito, mais ou menos assim, entendeu? Não teve um diálogo. Então a população mais carente achava que eles estavam vacinando as pessoas para exterminar, entendeu? Eles não tinham conhecimento sobre a vacina. Então esse foi o medo. A revolta foi por isso. Muita gente pensa assim, não, as pessoas não deveriam, tem que se vacinar. Tudo bem, tem que se vacinar sim. Só que você tem que entender também um ponto de vista dessas pessoas. Elas não tinham conhecimento do que era a vacina. O governo não explicou, tá bom? E muitas vezes eles entravam na casa da pessoa, pegavam ela à força, entendeu? Para poder vacinar de uma forma muito agressiva. Entendeu? Tem que olhar o ponto de vista deles também, tá bom? Então é muito importante você salientar sobre isso. Orientar. É a revolta que mais cai, tá bom? Das quadro, principalmente no Enem, viu?
Vamos aqui para as alternativas. A agitação incentivada pelos médicos não foi incentivada pelos médicos, foi incentivada pela população mais carente. Atitude de resistência aos populares? Pronto. Os populares é que tinham a resistência contra a vacinação. Gabriel, mas era contra a vacina em si? Não era contra a vacina. Era contra a maneira que o governo impôs a vacina. Essa forma arbitrária, essa forma agressiva, entendeu? Era a maneira. Infelizmente não tem nenhuma questão aqui com charge. Mas tem uma charge aí que eu vou até colocar aqui no cantinho da tela, que é muito interessante. E você vê que o povo não fica contra a vacina em si, mas em si contra a arbitrariedade do governo. Tá bom? Vamos ver as outras alternativas. A C fala, estratégia elaborada pelos operários. Não foi uma estratégia. A revolta da Chibata foi bem estratégica. Mas a da vacina não, tá? Não foi estratégico. E não foi uma coisa assim, espontânea, sabe? E não foi necessariamente os operários. Foram toda a população carente, tá bom? Não confundam operários, pessoal. Não pensem que operários é sinônimo de pobreza, tá legal? Tinham operários com setores perto ou até nos setores médios da sociedade naquela época, tá bom? Então falar que eram os operários é você generalizar demais, tudo bem? Tática de sobrevivência dos imigrantes. Não tem a ver com os imigrantes, tá bom? Ação de insurgência dos comerciantes. Não eram os comerciantes, não eram só os comerciantes, tá legal? Vamos para a segunda questão agora. Letra B. Segunda questão, questão da US. Em agosto de 2016, completam-se 100 anos do fim da Guerra do Contestado e o ano de 2017 marcará 120 anos da Guerra de Canudos, da queda de Canudos, ocorrida em outubro de 1897, frente à poderosa expedição militar enviada pelo Estado Republicano Brasileiro. Sobre esses dois eventos, o que é correto afirmar? Vou passar aqui bem por cima sobre os dois eventos. Eles têm muita semelhança, então tomem cuidado. Canudos não era nem vila, era um arraial, que é antes de vila, tá bom? Era um arraial no sertão da Bahia. População muito pobre, muito carente. Chegou lá um líder messiânico chamado Antônio Conselheiro. O que é um líder messiânico? É um líder que usa as palavras de Deus nos seus discursos, tá bom? Dizia até que o Estado era o anticristo, para você ter ideia. Como é que era esse messianismo. Ele era contra o Estado republicano, tá bom? Ele era monarquista, Antônio Conselheiro, mas o movimento não era monarquista, tá bom? O movimento ele era antirrepublicano, ele era contra a república. Mas ele não era monarquista, ele não queria a volta da monarquia, tá bom? O Antônio Conselheiro sim, mas o movimento não, tá bom? Tenham isso em mente, tem que lembrar disso. Aí o que acontece? Ele propôs uma ideia para a população de Canudos que era para eles serem uma comunidade autossuficiente. Que eles não precisassem de outros locais, já que a terra de lá dava a poder de se abastecerem, entendeu? Então eles se isolaram. E aí foi mandado diversas tropas para Canudos. Houve 4 expedições, é bom lembrar disso. Houve 4 expedições. Canudos conseguiu suportar 3, na quarta acabou caindo, tá bom? Já a Guerra do Contestado foi ali em Santa Catarina e no Paraná, ali numa área que pega os dois estados que a gente chama de área do contestado, área contestada, tá bom? O Estado brasileiro queria passar uma rodovia, se não me engano. Eu não vou lembrar o nome agora da rodovia, não é uma aula teórica, é uma aula de questões, mas eu vou colocar aí na tela, tá? Era uma rodovia e ia passar em frente à área, a área onde tinha uma cidade, onde tinha várias cidades, não era só uma, de pessoas carentes, de pessoas mais pobres, né? Que era deles, não era comprada, mas era de posse, tá bom? Por que eles queriam passar essa estrada? Eles queriam passar essa estrada para poder aproveitar os recursos minerais de lá, entendeu? E também causar uma certa urbanização. A população não gostou. Lá também tinha líderes messiânicos. Não tem um líder assim muito importante para decorar. Se você quiser decorar algum, decore o José Maria, tá bom? O José Maria é um deles, ou então... tem um José Maria e vai ter outros aí também, eu vou colocar aqui na tela, tá bom? Mas o mais importante é o José Maria. Já o Antônio Conselheiro, lá da Guerra de Canudos, é bom lembrar esse nome, tá? Enfim,
Em relação à Guerra do Contestado, né, igual eu estava comentando, eles também se proporam ser uma unidade autossuficiente, mas caíram bem mais cedo do que Canudos, não conseguiram aguentar 3 expedições como foi Canudos, tá bom? Lembra, é interessante lembrar, Canudos foi no governo do Prudente de Moraes, 1897. Já a Guerra do Contestado, não vou lembrar o ano agora, eu acho que foi 1910, se eu não me engano, ou foi 1911. Mas vai estar aí na tela. Foi na época do governo do Hermes da Fonseca, tá bom? Vamos para a questão agora, já falei aqui por cima, tá bom? Se caracterizam pela oposição dos senhores de terra ao novo modelo político da república que se implantará o fim do escravismo e igualdade legal entre os brasileiros. Não eram senhores de terra, não eram ricos latifundiários, entendeu? E eles não estavam contra o fim da escravidão, como está dizendo aí. Eles estavam contra a estrada. E não é só a estrada, né? Também é a urbanização do local. É você invadir uma área que eles tinham pertencimento, entendeu? Era o lugar deles, sabe? Marcam reações negativas por setores médios da população urbana contra as mudanças promovidas pela modernização e pela república que reduziram seus privilégios. Não é setores médios, tá bom? E também não tem a ver com reduzir seus privilégios, tá legal? Demonstram a capacidade do governo brasileiro daquela época em lidar com questões sociais, como a distribuição de terras e riquezas de forma pacífica e integradora. Não foi de forma pacífica, pessoal, e nem integradora. Teve muitas mortes. Então é AD, tá? Se caracterizam pelo messianismo de seus líderes, Antônio Conselheiro, José Maria, aliado ao descontentamento em relação às condições concretas de vida das populações rurais exploradas. Essa o ponto, essa é a alternativa correta. Aqui, pessoal, é a revolta da Chibata. Como é que eu sei? Porque olha aqui no anunciado. A eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil. Era a Marinha do Brasil, então é a revolta da Chibata. Ocorreu no Rio de Janeiro, tá? Como eu falei antes. A revolta da Chibata foi o seguinte, vou falar bem por cima aqui, tá? Vamos lá. A revolta da Chibata eram marinheiros que estavam descontentados com os castigos corporais, tal como a chibata, que era um castigo corporal, pegava um chicote, batia nas costas, e com as péssimas condições de trabalho. Tinha os militares e tinha os marinheiros. Os militares sempre tinham mais prestígio do que os marinheiros. Então, os marinheiros ficavam com piores condições de trabalho, com as piores condições possíveis. Má alimentação, eram destratados. E além disso, a maioria deles eram ex-escravizados ou filhos de ex-escravizados. A maioria, não são todos, tá bom? A maioria eram negros. Então tinha aquela mentalidade escravocrata, tinha aquela mentalidade preconceituosa. Por que que tinha? Porque tinha acabado de ocorrer a abolição da escravidão, entendeu? Se ainda hoje existem as pessoas preconceituosas, imagine naquela época, tá bom? Então isso aqui eles fizeram o quê? Eram liderados pelo João Cândido, tá bom? Que na época ele era apelidado de Almirante Negro. Eles foram de maneira organizada, ó, já é para separado da vacina, né? Que foi espontânea. Eles foram organizadamente pegar navios de guerra, apontar seus canhões para o Rio de Janeiro e ameaçar atirar. E com isso, o governo teve que ceder. Eles tiveram que ceder, o governo teve que ceder, só que ele falou que ia ceder. O governo falou que ia dar o que eles queriam, mas não deu, né? Muitos foram anistiados, realmente, a minoria, na verdade, não foi tantos. Alguns foram expulsos do Brasil, mandados para a África. Muitos foram para hospitais psiquiátricos, foram tratados como loucos e muitos foram presos, até mortos. Entendeu? Então o governo cedeu, ele fingiu que cedeu. Ele teve que ceder a primeiro momento e depois fez o que fez. Tá bom? Os seus líderes terminaram presos e assassinados. A marujada rebelde foi inteiramente expulsa da esquadra, no sentido histórico. Porém, eles foram vitoriosos. A chibata e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram oficialmente utilizados. A partir de então, os marinheiros agora respeitados teriam suas condições de vida melhores significativamente. Sem dúvida, fizeram avançar a história. Vamos lá para, né? Ele tá querendo, pessoal, ó, o resultado da tensão acumulada pela Marinha Brasileira, tá bom? Vamos lá.
Engajamento de civis analfabetos após a emergência de guerras externas. Não houve guerras externas, tá bom? A questão está querendo lhe confundir aí. Insatisfação de militares positivistas não foi os militares não estavam insatisfeitos, foi a Marinha Brasileira, pessoal. Tá bom? Rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão a insurreições milenaristas? Não foi isso, tá? Sublevação das classes populares do campo após a instituição do alistamento obrigatório? A questão não era o alistamento obrigatório. Tá legal? Manutenção da mentalidade escravocrata, da oficialidade após a guerra do regime imperial. Exatamente. Ainda tinha aquela mentalidade preconceituosa, escravocrata. Tá bom? Vale lembrar também que o estopim, né, para poder essa revolta acontecer, foi que eles pegaram um marinheiro e deram de 200 a 250 chicotadas nele. Em público. Tá bom? Dizem que dava para aparecer os ossos. A carne viva e tal. Muito triste essa situação deles. Então é a letra E, tá bom, pessoal? Já dá para notar a ordem que eu destaquei, né? Aqui que é mais cai a vacina, depois Canudos, depois a chibata, depois contestado. Se você for prestar atenção nessa questão, que vocês vão ver aí, já é da chibata, tá? Vamos lá, dá o desk. Sobre a revolta da chibata, assinale a alternativa correta. Embora os marinheiros revoltosos, homens negros em sua maioria, tenham assumido o controle das grandes embarcações de guerra, eles não souberam como manejá-las, visto que somente oficiais de alta patente possuíam conhecimentos e domínio de tecnologia necessários para conduzir as embarcações de guerra. Eles sabiam manejar sim, viu? Eles tinham essa consciência. Então tá errado. O governo não cedeu à pressão dos marinheiros revoltados e conseguiu dominar e prender todos os envolvidos. Não, gente, eu nem vou continuar porque não tem sentido. Ele não foi desse jeito. Eles cederam a primeiro momento. Aí depois é que eles enganaram eles. Que o governo enganou. Mas a primeiro momento eles tiveram que ceder. O movimento foi liderado por um marinheiro negro, João Cândido, único líder que conseguiu a anistia do governo e foi imediatamente liberado. Não, gente, ele não foi. Ele foi para o hospital psiquiátrico, foi tratado como louco porque ele sofria de alucinações. E lá ele foi torturado, lá ele foi feito tratamentos de choque nele. O movimento foi composto exclusivamente por marinheiros negros que exigiam o fim dos castigos corporais e a criação de uma lei que penalizasse a discriminação racial nas Forças Armadas. Essa questão parece estar correta. Mas quando a gente vê a palavra exclusivamente, né, eu vou até destacar essa palavra aqui para vocês. Ó, exclusivamente. Pessoal, quando aparecer essa palavra, provavelmente a questão está errada. Por que isso? Porque é muito ruim você ou reduzir demais ou generalizar demais. Não era somente os marinheiros negros. Lá também tinham marinheiros mestiços, marinheiros brancos, tá bom? Claro que em sua maioria eles eram negros, mas não todos, tá bom? Ó, vamos ver aqui, ó. Além do fim do castigo corporal, o movimento exigia melhoria na alimentação, criação de uma nova tabela de serviços, deixa eu ler aqui, que diminuísse o excesso de trabalho dos marinheiros e anistia para todos os envolvidos na revolta. É essa. Tá legal? Bem mais completa, sem a palavra exclusivamente. Tá bom? Então é essa, tá? É a E. Uma questão do Enem, pessoal, essa questão aqui é muito boa. Ela dá para você ir somente pela interpretação, tá bom? Vamos nela. Ó, é um texto, pessoal, dois textos, tá? Que falam sobre Canudos. O primeiro é de Euclides da Cunha, um poeta pré-modernista. Você que gosta de literatura, você que estudou já a literatura pré-modernista, sabe quem é o Euclides da Cunha, sabe que ele foi um jornalista, sabe que ele relatou sobre a Guerra de Canudos, tá legal? Então, no primeiro texto nós temos a perspectiva dele, enquanto no segundo texto temos a perspectiva de outro autor. Esse outro autor se chama Soares. Não conheço, tá bom? Admito que não conheço, mas a gente está vendo aqui a perspectiva de dois autores.
Tudo bem? O que a questão quer? Vou ler aqui o enunciado para vocês. Os relatos no último ano da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, respectivamente, como fruto de quê? Pronto. Temos que ver como é que cada autor caracterizou a atitude das pessoas, né, dos envolvidos no conflito de Canudos. Legal? Vamos destacar aqui o primeiro texto. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Vencido palmo a palmo na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer. Quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram, eram 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Então aqui, pessoal, você destaca aqui, ó, Canudos não se rendeu. Não se rendeu Canudos. Eles foram bravos. Entendeu? Ó, exemplo único em toda a história. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Entendeu? Você vê aqui um ato de bravura, gente. É um ato de bravura. É um ato de manipulação? É não. É ignorância? É não. Hesitação é o contrário de hesitação. Eles não hesitaram, foram até o último segundo, foram bravos, de acordo com a visão de Euclides da Cunha. Não era esperança. Aqui você já mata a questão. É a letra E. Tá bom? Ah, professor, mas eu não entendi, eu não consegui perceber. Tudo bem, é só ver o outro texto. Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 4 fanáticos. Sobreviventes do extermínio. Era um velho coxo por ferimentos e usando o uniforme da guarda católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e magro e um caboclo. Ao serem intimados para deporem as armas, investiram uma enorme fúria. Assim estava terminada de maneira tão trágica e sanguinosa a guerra que ao banditismo e fanatismo traziam acesa por longos meses naquele recanto do território nacional. Ele destaca aqui, pessoal, o fanatismo. Quando você vê que ele destaca o fanatismo, ele destaca tipo assim, ó. Eles eram loucos. Não merecia ter tido todo esse derramamento de sangue. Entendeu? Então ele destaca a loucura. É incompetência? É não, ele não destaca, nossa, foram incompetentes porque não conseguiram. Não, não é solidariedade, não é obstinação e muito menos valentia. Valentia podia ser o do Euclides da Cunha, tá? Mas não, é bravura e loucura. Tá bom? Depois a pessoa diz que a questão do Enem é difícil. Não é difícil, pessoal. Baixa um pouquinho de interpretação. Lógico que a teoria, o conteúdo vai ajudar vocês. Lógico que vai. Por isso que não deixem de estudar história. Tá bom? História do Brasil, principalmente. Aqui mais cai. Legal? Vamos para a próxima questão. A mobilização analisada representou um alerta na medida que a ação popular questionava. O que a ação popular questionava? A revolta da vacina mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava a participação nas decisões políticas. Defendiam-se em valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Eles não eram contra a vacina em si, não eram contra voto, não eram contra nada. Nada dessas questões. Eles eram contra a forma que o governo estabeleceu a vacina obrigatória, a maneira, entendeu? Se houvesse um diálogo, se houvesse uma explicação, a grande maioria iria aceitar, tá bom? Então, quando a gente vê as alternativas, não é alta de preço, não é a política clientelista. A política clientelista seria a política do café com leite. Eles não estavam contra isso. Não estavam contra as reformas urbanas. Ia ter reforma urbana? Ia. Mas não era isso que eles estavam contra. Não eram as práticas eleitorais, tá bom? Era o arbítrio governamental. É a maneira que foi instaurada essa vacinação obrigatória. O enunciado acima diz respeito a qual evento? Atente ao seguinte enunciado. Há 120 anos, em 5 de outubro de 1897, pronto. Pessoa que é boa de data já sabe. 1897, o que aconteceu em 1897? Opa. O que aconteceu em 1897? Pessoa que é boa de data já entendeu. 1897. O que ocorreu em 1897, pessoal? A Guerra de Canudos. O governo do Prudente de Moraes.
tá bom? Ah, professor, mas eu não sou bom com datas. Tudo bem. Olha só o que vem a seguir. A quarta expedição militar, enviada por órgãos do Estado, conseguiu enfim destruir a comunidade. Ao final de tudo, apenas 4 pessoas a defendiam. Quando foi incendiada pelo exército, esse registro que a comunidade contava com 5.200 casebres, aqueles que depois da morte de seu líder, dias antes haviam se rendido após receber promessas de garantias de vida, foram também degolados pelas tropas, inclusive mulheres e crianças. Quando ele fala quarta expedição, Canudos conseguiu superar 3 expedições, na quarta caiu, tá bom? Tem que lembrar disso, tá? Então aqui é Canudos. Tá legal? Eu acho que eu até deixei marcadinho aí sem querer. Não é a vacina, não é a guerra do contestado, tá bom? Gabriel, o que é o Caldeirão? Caldeirão é uma revolta que houve também na Primeira República, muito parecida com Canudos, pelo José Beato Lourenço, né? Aqui no Ceará, tá bom? Se vocês quiserem um vídeo, eu trago. Legal? Mas tem que ter pedidos. Questãozinha da uva, pessoal. A uva é o seguinte. Uva, todo ano cobra uma questão de revoltas. Ano passado teve uma mudança, cobrou movimentos sociais. Tá legal? Mas só que no geral é revolta. Tá bom? Nesse ano aí foi revolta. Tá legal? Geralmente você precisa saber de quê? Do local e do período. Não é a data, é o período. Se é no primeiro reinado, se é no segundo reinado, se é na colônia, se é na Primeira República, se é na Era Vargas, entendeu? Você tem que saber o período e o local. É muito importante saber o local. Olha essa questão aqui, ó. A partir do texto, qual acontecimento possui relação com a construção desse imaginário? No Brasil, fim do século XIX. Fim do século XIX. Fim do século XIX é o quê? Ou é segundo reinado ou é Primeira República, né? Que a Primeira República começa em 1889. Então, ou é segundo reinado ou é Primeira República. Já aí, você já pode descartar Guerra do Contestado e Guerra dos Farrapos. Guerra do Contestado, ela foi em 1910, mais ou menos. Foi no século XX. E a Guerra dos Farrapos foi no período regencial. Não foi no final do século XIX. Tá bom? Foi ali em 1835, entendeu? Porque o período regencial é de 1831 até 1840. Entendeu? Então você já descarta. Só pelo século. E ainda fala que é no sertão, ó. O termo sertão, pessoal, é no Nordeste, né? Então se é no Nordeste, é Canudos, gente. Ah, Gabriel, mas pode ser os malês. Não pode, porque os malês é no período regencial. Entendeu? Ó, a questão destaca o quê? Vamos prestar atenção na questão. Ela destaca que foi ou no segundo reinado, presta muita atenção, ou foi no segundo reinado, ou foi na Primeira República. A própria questão demonstra isso para vocês. Se além disso ela demonstra que foi no sertão, ou seja, Nordeste. Se você olhar aqui, a revolta dos malês ela é no período regencial, então já não pode ser. A guerra do contestado é lá no sul, não é no sertão, então já não pode ser. A guerra dos farrapos é no período regencial e nem é no Nordeste, então não pode ser. É Canudos, pessoal. Essa aqui é mais fácil ainda. O pessoal que está se preparando para a uva aí, preste atenção. A Primeira República no Brasil, apesar da promessa de abertura do exercício de cidadania, caracterizou-se pela concentração de poder nas oligarquias rurais. Mas o povo não deixou de demonstrar seu descontentamento. São exemplo de manifestações populares desse período no campo e na cidade, respectivamente. Ó, ele está dizendo, pessoal, que é na Primeira República, e ele está falando que é respectivamente no campo e na cidade. A resposta correta é a letra A. Canudos e vacina. Tá bom? Canudos foi no campo, vacina foi na cidade. E foi tudo na Primeira República. Por que que não é a B? Porque Balaiada foi na colônia. Intentona comunista foi na era Vargas. Confederação do Equador foi no primeiro reinado. Ligas camponesas está muito generalizado. Teve no Ceará, na República.
principalmente na ditadura militar. Teve em outros estados, tu tá generalizando demais. Se você não soubesse, pelo menos você sabe que a Confederação do Equador foi do primeiro reinado, tá bom? Realmente a Guerra do Contestado, pessoal, ela foi no campo e foi na Primeira República. Mas a guerrilha da Araguaia não é ela. Ah, Gabriel, por quê? Gente, eu não vou mentir pra vocês, eu não lembro muito bem da guerrilha da Araguaia. Já estudei sobre ela, não lembro muito bem. Mas vai passar um textinho aí embaixo falando um pouquinho sobre ela, tá bom? Mas assim, se você soubesse, IAA Canudos, no campo, que a revolta da vacina na cidade, você podia matar a questão. A única parte, assim, meio confusa é a guerrilha da Araguaia. Mas vai passar um textinho aí embaixo, tá bom, pessoal? Explicando bem direitinho, tá? E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo de questões. Se vocês tiverem mais algum pedido, coloquem aí nos comentários. Se vocês quiserem material, peçam aí, eu coloco no comentário fixado. Espero que esse vídeo tenha sido muito bom, de bom proveito para vocês. Também espero bastante que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, tá bom? Ajudem o canal a crescer nesse começo, tá legal? Próximo vídeo provavelmente será de questões do primeiro reinado, mas se vocês quiserem qualquer tema aí, até de geografia, filosofia, sociologia, eu trago, tá bom? E é isso e tchau, até o próximo vídeo.